Começamos o capítulo com o Luffy se divertindo ali, pulando no chão que ele transformou em borracha, né? Como se fosse uma espécie de pula-pula. E com o Kaido tentando, analisando essa nova forma do Luffy ali, ele percebe que o despertar, né, da Gomu Gomu no Mi, o Gear 5, meio que a torna duas frutas em uma, que é algo que eu também não tinha percebido no review do capítulo anterior. Me deixou ainda mais chocado com o Gear 5. É uma fruta realmente insana, em que nós temos o poder de uma paramécia, né, do despertar da paramécia, com a capacidade de alterar as propriedades do ambiente, e com o poder de uma Zoan, né, com a transformação completa no corpo do Luffy. E talvez esse seja mais um dos motivos do governo mundial a desejar tanto, sabe? Isso me lembra que agora nós temos dois personagens com o poder de duas Akumas no Mi, o Barba Negra e o Luffy. E certamente o Oda não fez essa ligação à toa. Essa luta que está sendo há tanto tempo prometida, essa é realmente muito interessante de se observar e muito única no universo de One Piece. Bom, enquanto o Kaido faz essa análise e tenta entender esse novo Luffy aí, o Luffy tá bem tranquilo, leve, solto, e mesmo quando ele é mordido pelo Kaido, começa a acertar ele por dentro e até usa o seu Fuzen para se expandir dentro dele, e cria uma cena muito cômica do corpo do Kaido flutuando todo inchado, assim como se fosse um balão mesmo. E esse é só o primeiro exemplo de vários que vamos ter ao longo desse capítulo, do tom de desenho animado que o Oda resolveu trazer aqui para essa nova transformação do Luffy. E por mais que eu não tenha gostado do fato da fruta ser especial, não tem como negar a genialidade na abordagem do Oda aqui, né? Porque ele muda toda a estrutura visual do mangá para demonstrar como, apesar de ser sim uma fruta especial, ela continua sendo ridícula, engraçada e divertida. E o fato de ser o ápice, né, do seu poder só a deixa ainda mais cartunesca, e ainda assim continua complementando a personalidade, né, do Luffy. Isso é muito importante, sabe? Ele continua sendo meio bobalhona, assim como ele, sabe? E tem uma outra característica que é apresentada aqui desse despertar, que me chamou muita atenção, mas eu vou deixar para comentar mais pro final. Enquanto isso, vamos continuar a análise aqui do capítulo. Enquanto está dentro de Kaido, o Luffy segura nas narinas dele, e logo depois de ser cuspido para fora, ele se lança para cima e nos choca mais uma vez, fazendo algo que muitos teorizavam se era possível. Ele se transforma num gigante. E essa cena aqui é incrível, é muito fanservice, e eu não digo isso como algo ruim de forma alguma. E é basicamente o terceiro Gear em sua capacidade máxima. Eu adorei como o Oda ele desenhou em um ângulo que parece que o Luffy está prestes a esmagar o Kaido, como se fosse uma barata, ou nesse caso está mais para uma lagartixa. Mas claro que ele não consegue fazer isso tão facilmente. O Kaido morde ele, mas o Luffy segura pelos chifres e pelo corpo do dragão ali, né? E começa a balançar como se estivesse pulando corda. E uma cena assim muito boa, mais uma vez remetendo ao mundo infantil das crianças, né? E eu tô adorando como o Oda tá usando essa Gear 5 de uma forma bem lúdica e criativa. Bom, logo em seguida ele é atingido pelo Borobrief, a queima-roupa, mas claro que isso não é suficiente para derrotá-lo, e logo em seguida ele
Ele começa a balançar as pernas dele bem rápido assim no ar, como se fosse o Sonic, e retorna para Onigashima para continuar a sua luta. O Luffy ele basicamente está sendo perna longa de One Piece, assim. É muito bom. E quando ele tenta acertar um soco no Kaido, mas ele reage antes e o acerta com o Caribou bem na cabeça e o seu rosto despenca por toda a Onigashima e todos ali embaixo se deparam de repente com a sua cabeça gigante ali, com aquela expressão de desenho animado que agora a gente já está mais acostumado, né? Com os olhos soltados e a língua para fora também. E o mais legal de se notar aqui é que todos são afetados, né? Todos ficam com os olhos esbugalhados, inclusive o Lau e o Kid, que são personagens mais sérios. Eu adorei essa cena e realmente demonstra o despertar de uma mestra, sendo capaz de afetar tudo ao seu redor. Bom, retornando à luta, né, o próprio Kaido observa aquele Luffy todo bobalhão e percebe como tudo aquilo está parecendo um mundo de fantasia infantil, sabe? E logo depois, enquanto faz esse comentário, a gente vê que o Luffy ele tá exausto. Esta é uma cena bem engraçada dele dizendo, todo confiante de que não está no seu limite e em seguida regredindo para sua forma básica, com a cara toda de cansado assim. Então não é como eu havia dito no review do capítulo anterior, que essa forma não lhe custava nada. Inclusive parece ser a mais exaustiva de todos os Gears, porque é o ápice, né, do seu poder e ele não está acostumado ao seu uso constante. E, bom, logo em seguida o Kaido também cai de joelhos, né? Ele também está um pouco cansado. Isso é ótimo para demonstrar como, por mais bobalhona que seja o Gear 5 ali, né? É um poder realmente muito forte, porque os ataques eles são constantes, rápidos e imprevisíveis. Então ele exige um pique de resistência muito alto do adversário. E claro, o Kaido ele tá lutando com diversos personagens há sei lá quantos capítulos. O cara é um verdadeiro monstro, assim. E bom, né, depois do Luffy ele realmente admitir que está exausto e à beira da morte, inclusive, o Kaido ele se sente completo e aliviado, porque agora ele sente que a sua luta realmente teve um final digno. E ele tenta até reconfortar o Luffy, dizendo que ele será sempre lembrado e os seus feitos jamais serão esquecidos. Mas ele não conhece o Luffy como a gente, né? O Luffy não se importa se ele será lembrado ou não. A fama não é algo que lhe interessa. Tudo que ele quer é conquistar o seu sonho e ajudar os seus companheiros a alcançar os deles. Nada mais. E depois ele começa a se lembrar do sacrifício, né, dos seus companheiros. Então o Luffy ele não está disposto a abandonar tudo isso, né, os seus sonhos, os sonhos dos seus companheiros, depois de ter chegado tão longe, sabe? E com isso, a sua força de vontade ressurge e a sua voz renasce. E cara, é muito interessante se notar como o Luffy ele tá começando a se adaptar a essa nova forma dele, certo? Porque ele consegue perceber a relação do Gear 5 com as batidas do seu coração e com suas emoções, né? Ao se lembrar do sacrifício dos seus companheiros, os sons da liberdade começam a tocar dentro dele e ele consegue voltar a utilizar o Gear 5. E o Kaido até se surpreende ao ver isso, né? Porque ele estava à beira da morte e agora ele vai novamente utilizar esse poder tão cansativo que lhe custa tanto. E o Luffy não se importa, a gente sabe isso desde o começo, ele não se importa de morrer, contanto que seja tentando
alcançar os seus sonhos. Se for para morrer assim, que assim seja. E bom, o Kaido ele fica até dá aquele sorrisinho de orgulho, sabe, de felicidade que, bom, a sua luta não acabou ainda. E vocês acham que logo depois de se transformar novamente, o Luffy já começa acertando o Kaido? Não, de forma alguma. Ele é atingido pelo Caribou. E mais uma vez uma cena extremamente cômica ali, com o rosto dele sendo todo deformado, assim, uma expressão engraçada e zombatória. E por um momento eu achei que o Gear 5 estava anulando o Haki, não estava sendo afetado pelo Haki de Kaido, mas não é o caso, né? Porque logo em seguida a gente vê que esse golpe causou dor ao Luffy, e o Haki ele não é um poder que anula as propriedades da fruta, como o Kairoseki ou a escuridão do Barba Negra. E logo em seguida o Luffy é atingido novamente pelo Kaido, né? Dessa vez sendo esmagado como se fosse uma sanfona de borracha, né? E o chão, que também agora é de borracha, se deforma junto e o lança lá pro alto, como se fosse um trampolim. E aqui o Kaido faz um comentário, lembro no início do capítulo, que eu comentei de uma característica muito importante apresentada nesse capítulo, que me chamou bastante atenção. Bom, é justamente aqui, quando o Kaido ele comenta como que esse estilo de luta do Luffy, desse novo Luffy, é tão livre que afeta todos ao seu redor. Cara, e eu achei muito foda do Oda conseguir incluir isso, né? Além de nós termos todos os Gears nessa transformação, nós temos todas as grandes características do Luffy que o tornam um personagem tão incrível, né? O maior poder dos mares de afetar os outros ao seu redor está muito bem representado aqui em um estilo de luta completamente novo e diferente, né? Além de fazer alusão à liberdade que o personagem tanto almeja e defende, certo? É a transformação mais complexa do Luffy, é uma misturança de temas em uma única transformação, que é algo bem difícil de se fazer, né? E eu gostei muito disso. O Luffy Nika, como eu vou passar a chamar ele, realmente a representação viva do ser livre que o Luffy tanto almeja ser, certo? E bom, aqui nós temos também a menção das cores dessa nova forma, né? Os cabelos e as roupas do Luffy são brancos e não laranja, como muitos teorizavam, né? E faz sentido até, porque daí as pessoas não vão fazer tanta comparação com Naruto e Dragon Ball, com o Goku de Dragon Ball no caso. Então eu tô muito ansioso para ver tudo isso animado, sabe? E bom, continuando, né? O Luffy, o Kaido, a gente termina o capítulo de uma forma sensacional. Com o Kaido afirmando que ele não pode ser derrotado por ninguém, e logo em seguida recebendo uma bifa bem no meio da cara do Luffy, assim, sabe? E ele ainda dá aquele sorriso de confiança, sabe, aquele sorriso impactante que o Luffy tem, de convicção e afronta ao mesmo tempo. Ele ainda fala assim: Kaido, isso tá muito divertido. Nossa, é de arrepiar. Eu tô adorando como o Oda, ele tá dando um destaque muito grande para essa luta, assim, de uma forma que ele nunca havia feito antes, sabe? E realmente tá sensacional. Eu quero mais disso, então, por favor, Oda, nos traga mais. Então é isso, esse capítulo, assim, ele realmente serviu para demonstrar todo o poder do Gear 5, pra gente entender mais dessa batalha. E aqui é mais um exemplo de como o Luffy é um gênio em batalhas, porque percebam que nesse capítulo ele já começou a entender melhor o funcionamento, né, do despertar da Gomu Gomu no Mi, e começou
a utilizar os mais diversos ataques, combinações, transformações de uma forma bem criativa, como só o Luffy conseguiria fazer. Então aqui é mais uma prova da genialidade, tanto do Luffy como do próprio Oda, né? Ele tem um carinho muito grande, um carinho e um cuidado muito grande, tanto com a obra quanto com o personagem do Luffy, né? Que é o protagonista. Então esse capítulo aqui demonstra mais uma vez como o Oda faz um trabalho assim incrível. Então é isso, deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, se você tem algo a acrescentar, o que você está achando do Gear 5 e bom, até a próxima.